Agora, se você ainda acha, gente, que inteligência artificial é, de repente, um filme de ficção científica, nossa, o que é isso? Alguma coisa distante da sua vida, usada só por especialistas em tecnologia, você vai ter que repensar isso rapidinho, rapidinho, sabia? Na verdade, essa poderosa ferramenta já está no nosso dia a dia. Inteligência artificial molda a nossa vida sem que a gente perceba, entendeu? Mas vamos simplificar isso tudo? Sobre inteligência artificial, estou muito afim também de saber mais agora com um expert no tema, um especialista na área que conhece tudo sobre IA, o professor Dr. Saulo Álvares Carvalho. Seja bem-vindo, professor Saulo. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Olá, Sérgio. Tudo em paz, graças a Deus. Quero saudá-lo, saudar a quem nos acompanha aqui pela internet ou pela TV. Vamos conversar sobre essa IA. Vamos. Agora, me diz o seguinte, nessa correria toda, nesse corre-corre, nessa dinâmica, ainda sobre inteligência artificial, dá para quem não conhece absolutamente nada sobre inteligência artificial acompanhar? Dá para a gente pegar essa onda toda, professor? Com certeza, Sérgio. Inclusive, você fez aqui uma colocação que eu vou trabalhar em cima dela. Tá. O expert que sabe tudo sobre IA. Deixa eu dizer uma coisa, é humanamente impossível a gente saber tudo sobre IA e vou explicar por quê, Sérgio. Por quê? Os próprios executivos das empresas, das Big Techs, eles se veem perdidos muitas vezes sobre os caminhos que a IA vai tomar. E uma das coisas que eu tenho falado muito nos treinamentos é justamente isso, para tranquilizar as pessoas. Eu não sei nada de IA, Saulo, será que eu consigo? Consegue. Nós estamos no início dessa jornada das IA generativas, tem muita coisa a ser feita e a hora é agora, de olhar, virar as atenções para isso e começar a estudar e se aprofundar. Então, mas por isso que é legal a gente conversar agora. Justamente. Veja, você que já tem um aprofundamento, né, um conhecimento bacana, você já sabe desse avanço quando ainda vai ser conquistado. Agora nós também. E o que a gente pode entender que pode ser útil no nosso dia a dia na utilização da inteligência artificial? O que acontece da inteligência artificial na nossa vida que a gente nem percebe? Perfeito. Nós temos a inteligência artificial implantada em inúmeros serviços hoje. Se você usa um GPS, por exemplo, você tem IA trabalhando ali. Se você vai assistir um filme, num streaming qualquer, num serviço desses de internet, tem inteligência artificial indicando títulos de acordo com as suas preferências. Isso. Então ali a gente já tem a IA. E saindo desse campo, Sérgio, a gente tem a IA hoje nos ajudando em tarefas rotineiras. Eu trabalho em escritório, preciso fazer uma análise de planilhas. A inteligência artificial vai reduzir aquele processo de trabalho a 1/3 ou até mais desse tempo. Você vai ter mais tempo livre para você se dedicar a outras tarefas ou ao que realmente importa. Agora, a inteligência artificial atinge todas as áreas, professor? Eu faço essa reflexão com frequência, Sérgio. Eu não consigo olhar um campo do conhecimento humano onde a IA não possa ser útil. Ou suplantando o método anteriormente utilizado, ou pelo menos assessorando, facilitando ali aquela dinâmica. Não consigo ver. Ontem mesmo eu vi uma entrevista, não sei se você assistiu, eu sou muito fã dele, do Elon Musk, né? O primeiro trilionário do mundo, aquele negócio todo. Ele falando o que vai acontecer daqui a 4, 5 anos, algo inacreditável, a inexistência, por exemplo, do dinheiro. Aí ele fala sobre emprego, aí ele fala sobre a inteligência artificial superando a própria inteligência humana. Algo assim impressionante. Eu te pergunto a respeito especificamente dos empregos. A pessoa que trabalha, digamos assim, numa atividade comum, ela está correndo um sério risco de vir a perder esse emprego, como aconteceu, eu me lembro, do advento da internet, por exemplo? Isso. Esse tema é muito importante porque acho que o nosso papel, inclusive, aqui na comunicação é trazer uma informação de qualidade para o público. Isso. De fato, tarefas que são repetitivas. Você trabalha em escritório e sua tarefa é fazer uma apresentação, é preencher uma planilha. Se esse é basicamente o seu trabalho, eu tenho que ser sincero, esse tipo de trabalho repetitivo, ele está ameaçado pela IA, por esses avanços. Mas onde é que a gente não será substituído em linhas gerais? Naquilo que só o humano pode fazer. A capacidade de compreensão, a capacidade de análise mais depurada, a análise de aspectos mais superficiais. Isso a IA ela não consegue fazer e é aí onde a gente tem que se diferenciar. Cada vez mais, Sérgio, o papel do indivíduo vai ser entender de competências humanas, entender de relacionamento humano, para que a partir daí ele não se coloque obsoleto nesse cenário da tecnologia. Mas eu deixo o alerta, se o seu trabalho é só repetição de tarefa, você deveria começar a olhar para essa realidade com mais atenção. Mas a gente consegue encaixar a nossa profissão na inteligência artificial com facilidade? Vou te dar um exemplo bem concreto. Quando eu trabalhava no início dos anos 70, 80, 90, 2000, até 2000, em rádios nós tínhamos redação
de 50, 60 pessoas, hoje não tem mais que 5. Então a coisa é muito complicada, vai se refinando e vai diminuindo os quadros, isso na internet. Agora imagina com a inteligência artificial. Como qualquer revolução tecnológica, ela tira alguns empregos, ela altera uma situação, mas em consequência surgem outras oportunidades. Tá. Eu acredito muito nisso. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou advogado, minha formação é jurídica, não venho da área de tecnologia. E em determinado momento eu entendi, se o meu trabalho fosse fazer pesquisa de precedentes judiciais para entrar em um processo, eu estaria perdido, porque isso o robô faz muito melhor do que eu, em muito menos tempo. Então, onde é que eu tenho que me especializar no campo jurídico? Isso. Naquilo que só o ser humano pode fazer, que é o contato, é o tato com o cliente, é entender a dor do cliente. Isso nunca vai acabar. Não, eu não acredito que isso vá ser suplantado, porque por mais que ela avance, até foi dito, será que ela supera a inteligência humana? A opinião de Saulo, tá? Eu não acredito que a gente chegue nesse patamar. O Elon Musk está sendo que... Ele tem, né? Me permita divergir um pouquinho nesse ponto. É uma opinião pessoal, eu acredito que não. Claro, claro, lógico. Agora, uma outra coisa. Qual seria a melhor forma de começar a entender sobre isso, trabalhar isso, estudar isso? Eu me lembro, de novo, vou falar a respeito da minha própria vida profissional. As pessoas se apavoravam. Eu percebi o seguinte, se eu não tomar cuidado, eu também vou ficar para trás. O que é que eu fiz? Fui estudar. Você lembra que existiam os cursos de informática? Isso. Você aprendia na escolinha, ia lá, cada um tinha o seu computador e isso foi evoluindo tremendamente. Com o IA, dá para fazer isso também? Para estudar efetivamente, entrar num curso? Os livros que eu já li 3 livros que não adiantaram muito, inclusive. Sérgio, o seu exemplo ele é perfeito, porque nós acompanhamos a entrada da informática, aquela revolução. A IA é uma revolução similar àquela, ou talvez superior, dado o grau de autonomia que ela nos dá para a execução de tarefas. Então, aquilo que a gente vivenciou lá atrás, a gente está vivenciando agora. E o que foi que aconteceu? Quem naquele período começou a entender, a começar a estudar, se aprofundar, conseguiu destaque. Tanto no campo profissional como na vida como um todo. E agora a recomendação é essa, vou até olhar para lá. Se você não sabe nada, como eu devo começar, Saulo? Comece conhecendo as ferramentas. Muitas são colocadas gratuitamente para a gente. Experimenta, lógico, tem questões de segurança que você tem que tomar um certo cuidado, e aí é onde vale buscar informação de qualidade, mas comece usando. E você vai perceber como é simples. É simples trabalhar com IA e ela pode facilitar muito o nosso dia a dia. Não precisa ter medo, então, não professor. precisa ter medo. Só para a gente fechar, definição bem rápida, bem sucinta do que é inteligência artificial, só para a gente encerrar. A inteligência artificial não é um ser humano. Tem pessoas, inclusive, hoje se relacionando até de maneira sentimental com elas. Nós precisamos entender o que elas são. São grandes mecanismos de processamento de dados. Elas foram treinadas com uma imensidão de conhecimento humano. Foi tudo colocado ali. Elas conseguem processar isso muito rápido, em termos de código, e elas nos dão uma resposta baseada em padrões. Então ela pensa, como é que o ser humano age em determinada situação? O padrão é esse. E é por isso que ela te dá uma resposta tão precisa. Mas é bom que se diga, não há sentimento, ela não é seu terapeuta, ela não é seu advogado, ela não é qualquer profissão. Ela está ali como um auxiliar na tomada de decisão. Mas você não pode abrir mão do poder decisório que é seu. Esse é o recado que eu deixo. Excelente, professor. Obrigado. Muito obrigado. Prazer em vê-lo. Boa tarde, professor. E um ótimo final de semana. Muito obrigado. Obrigado, professor Saulo.